Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo aqui essa live depois. Bem-vindos aí ao nosso alinhamento astrológico da semana. Você vai saber de tudo que vai acontecer essa semana, pelo menos quase tudo, que os astros estão nos dizendo, né, nos guiando. Com ele, o nosso astrólogo aqui, Amir Hamad. Amir, bom dia, Dani, que está aqui presente ao vivo com a gente. Hoje o pessoal ficou um tempinho a mais aí na cama, ou então já está aí na loucura para o trabalho. Bom dia. Arro, pessoal, bom dia. Vamos então falar sobre a nossa semana. Primeira semana do mês de agosto, né? Primeira semana completa do mês de agosto. O mês de agosto começou no fim de semana, né? Sábado, dia primeiro, depois ontem, dia 2. E essa semana a gente vai cobrir, né? Do dia 3 ao dia 9. Então vamos ver como que será essa primeira semana de agosto. Lembrando que eu já coloquei aqui no canal, quem não viu ainda, aquela breve visão do mês de agosto, né? Falando sobre os movimentos principais, que claro, né? A gente vai detalhando aqui semana a semana e também diariamente lá no podcast, lá na rede de áudios. Então essa semana ela começa numa lua cheia, ainda no signo de Áries, inclusive eu postei ela muito bonita hoje, vou falar no meu Instagram para você ver, se você estiver vendo a tempo, né? O céu estava rosa, né, iluminando aí a chegada do sol, e a lua ainda muito brilhante. Então é claro que a foto, infelizmente, ela não pega, né, toda a beleza que a gente vê com o olho, mas eu tentei reproduzir ao máximo lá, tá lá nos stories. Então, lindíssima a lua em Áries, agora pela manhã. Lua que fez muitos aspectos de madrugada, por isso que a Sullivan está sofrendo aqui, né? Então, assim, tivemos aí uma madrugada bastante ativada, né, astrologicamente, bastante movimentada. Depois, essa lua cheia passa por Touro, e é no signo de Touro que teremos então a lua minguante. Então, sim, essa semana a gente inicia a lua minguante, que traz aquele convite ao desacelerar. A gente vai falar sobre isso, ainda mais em Touro, né? É como se fosse bem um freio mesmo nessa semana, até para se preparar, para a gente poder ter uma preparação para o eclipse que está por vir na próxima semana. Depois a Lua passa por Gêmeos e terminamos a semana no signo de Câncer. Então, se você tem o seu mapa, e vale muito a pena ter o mapa, deixa eu ver se eu estou gravando. Tô gravando. Se eu vou compartilhar o mapa, eu vou compartilhar. Cada dia que eu falar, eu vou abrindo aqui, né? Aqui é só aquela introdução. Então, se você conhece o seu mapa, veja lá, né? O que que você tem no signo de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer? É por ali que a Lua vai estar ativando. No signo de Touro, a gente vai ver, né? Ali na metade de Touro é onde vai ter a Lua minguante. Então você pode começar a personalizar um pouco mais essa nossa conversa aqui. Vamos lá, começando hoje, segunda-feira, deixa eu compartilhar nosso mapa aqui, que sim, eu sempre vou compartilhando, por quê? Porque aí você pode olhar e ver por que que eu estou falando o que eu estou falando, né? Então você começa até a se familiarizar com os símbolos astrológicos, essa visão do mapa, que claro, nem todo mundo aqui vai estudar astrologia a fundo, né, para poder mergulhar em todos os símbolos, mas você começa a se familiarizar, né? Você sabe por que que eu estou falando o que eu estou falando. Bom, então olha só, o mapa de hoje, de agora, né? A gente está aqui com a Lua no signo de Áries. Ela veio, ó, dessa intensa conexão com Netuno, com Plutão e com Urano. Então, assim, geralmente uma madrugada que tem conexão com Urano é uma madrugada um pouco, né, mais ativa. Inclusive foi o horário que a Sullivan acordou e não conseguiu dormir, né? Eu, como sou mais, né, eu já me prevejo, né? Eu fui dormir muito cedo, né? Dormi bem cedo, porque eu sabia que ia ter uma madrugada bem, né, ativa, né? Então eu acordei no momento ali da conexão com Urano, mas já levantei, né? Já fui fazer as coisas acontecer. E a Lua vai seguindo hoje, ela vai fazer ótimos aspectos. Temos aqui aspecto com o Sol, com Júpiter, né? Que estão acontecendo agora. E à noite teremos aí a conjunção com Saturno. Falei sobre isso no Astral do Dia. Então lembra, você que assiste aqui o alinhamento, vai lá para a rede de áudios para você também ouvir o Astral do Dia e você sintonizar com tudo que está acontecendo. Eu estou cada vez mais querendo sintetizar, né, todo esse conhecimento, colocando em formatos mais rápidos para todo mundo estar ali, sempre ouvindo, sempre, né, atualizado no que está acontecendo. Inclusive, aqui é nosso alinhamento, eu estou com uma meta aí de fazer entre 30 e 40 minutos no máximo, não chegar a uma hora, para a gente poder ser bem objetivos. Segunda-feira hoje, além disso, né, que eu já falei, que eu já comentei no Astral do Dia, temos um destaque, o nosso querido Quiron, olha ele aqui, ó, ele fica retrógrado. Então, se a gente olhar aqui, ó, se você está vendo o mapa, o Quirón está a 0 graus de touro, estacionário, ele está aqui, ó, ST. Significa que hoje Quirón estaciona. Estaciona para quê? Para iniciar um movimento retrógrado. Sempre lembrando, você que está chegando aqui agora, não quer dizer que o planeta em si, no caso aqui o Quirón, o asteroide, o planetoide, enfim, não quer dizer que ele vai dar uma marcha ré literal, né? É como a gente vê aqui da Terra, e assim, o que a gente vê é o que importa aqui para o estudo da astrologia. Então, sim, para quem observa Quirón, agora ele começa a retrogradar, andar para trás, e ele vai voltar para o signo de Áries.
Então lembra, né? Eu tenho falado muito sobre isso. O Kiron é um ponto muito importante. Se você não conhece o seu Kiron, tem que conhecer. Né? Se você está em busca de autoconhecimento, de cura, usar a astrologia, inclusive, como mapa para cura, né? Você tem que conhecer o seu Kiron. O Kiron, inclusive, ele fala sobre ciclos da vida muito importantes, né? Que, novamente, né, o retorno de Kiron é por volta de 50 a 51 anos. Né? E você sabe que realmente essa idade, né, traz um marco muito importante para a humanidade. Então, o Kiron agora da marcha ré, essa energia convida a gente ao quê? A interiorizar essa energia de cura, a olhar bem dentro da gente, né, as possíveis feridas, nesse momento ainda feridas taurinas, né, nessa energia de touro, que vai falar de alto valor, vai falar aí até da questão com o dinheiro, com o corpo, tudo isso tem uma temática taurina. Depois ela volta, o Quirón volta aqui para Áries, finaliza, né, para finalizar a passagem por Áries, a nossa ferida de existência, ferida de afirmação, né, de se tornar quem que tu és, que é a energia de Ares, e agora só em abril de 2027 o Quirón volta para Touro. Né? Então, talvez você, comenta aqui, se for o caso, vamos ver, né? Se você tiver o Quirón no grau zero de Touro, você está passando agora pelo retorno de Quirón. Né? É um momento bem iniciático. Se você, né, tem o Quirón ali no grau 1, no grau 2, já ano que vem você começa a passar por esse momento de profunda iniciação. Eu falo que realmente o retorno de Quirón é uma iniciação xamânica que a gente passa e que algumas pessoas passam, como eu posso dizer, de forma automática, sem ter ali muita consciência, e tem gente que passa muito consciente com um processo evolutivo muito legal envolvendo aqui o Quirón. Amanhã, terça-feira, vamos mudar aqui para terça-feira. Terça-feira, dia 4, que é dia de Marte, né, já é o dia consagrado a Marte, a gente vai ter um aspecto de tensão aqui entre Marte e Lilith. Né? Então, Lilith aqui no grau 25 de Sagitário, Marte no grau 25 de Gêmeos. É um conflito, é um atrito. A Lua, no início do dia, ainda estará no signo de Áries e fazendo uma quadratura com Mercúrio. Pessoal, amanhã é aquele dia que, especialmente de manhã, ó, veja que o mapa que eu coloquei aqui é 8h39, essa quadratura vai estar fortíssima da Lua com Mercúrio, ou seja, desentendimentos que a gente pode ter, né? Um descompasso entre as emoções e o pensamento. Também lembrando, né, a Lua em Áries ela já tem uma agressividade maior, ela já tem uma impulsividade maior. O Mercúrio em Câncer bastante emocional. E aí a gente tem Marte em oposição a Lilith, podendo trazer conflitos mesmo. Né? Então aquela energia de conflito, de atrito, de briga. Então se você está assistindo aqui e você pode compartilhar com outras pessoas, você já está meio que recebendo, peraí, eu não preciso passar por isso. Né? Pode vir inconscientemente aquela energia, né? Ah, vou brigar, a pessoa me provocou, a pessoa fez isso. Mas se você já está sabendo, você já usa seus cristais calmantes, seus óleos essenciais calmantes, mantém a meditação em dia, mantém o sono em dia, né? Porque também a pessoa que não dorme bem fica mal-humorada. Então, muita atenção com esse conflito que pode surgir aqui na terça-feira. Lembrando que Marte e Gêmeos, né? Marte em Gêmeos fala muito de conflitos verbais mesmo, né? Palavra, aquela palavra que fere, aquela palavra que vai como uma espada e acaba ferindo as pessoas. E aí, no caso da Lilith em Sagitário, pode falar muito de algumas verdades que a gente tem, né, algumas filosofias de vida, então pode ter conflito nesse sentido. Muita atenção. E, inclusive, depois, né, olha só, a Lua vai seguindo pelo signo de Áries, e vai fazer conjunção com Quirón quando ela entrar em touro. Mas é mais à noite, né? Vai ser mais à noite. E aí a Lua em touro com Quirón pode trazer feridas à tona. Essa oposição de Marte e Lilith ainda vindo à tona. Então imagina, feridas podem ser tocadas e isso pode gerar agressividade. Então a pessoa que é ferida, ela tende a ferir. Né? Até que se, assim, é uma coisa muito interessante, né? Até que a gente tenha uma consciência, a pessoa foi ferida, por exemplo, na infância. Qual que é a tendência dela inconsciente? É ferir o outro, né? Porque é o que ela conhece, é o que está no campo dela. Se ela está ferindo o outro, aquela pessoa que está sendo ferida também vai ter a tendência. Então isso vai se, como posso dizer, vai se perpetuando, né, na humanidade. Então um que vai ferindo o outro, uma coisa muito de violência, enfim. Agora, quando uma pessoa tem ali a consciência, ela fala, opa, isso aqui vai parar comigo. Né? Eu não preciso continuar essa, essa dinâmica, né? E a Sullivan, a qualquer momento que quiser falar, fala. A Jandira chegou, a Priscila também. Pode ir falando aí para complementar tudo que eu estou falando. Então, no final do dia Não, de essa. terça-feira, Rapidinho, essa semana, inclusive, ontem eu gravei uma sequência de vídeos falando da criança ferida, de como é importante a gente trabalhar com a nossa criança. Trabalhei muito a minha criança esse final de semana aí no show da Xuxa e tinham 50 mil pessoas trabalhando com suas crianças, foi muito bonito de ver. E é um pouco sobre isso mesmo, né? É urgente, essa cura é urgente. Realmente estamos na prévia de várias iniciações espirituais e, enfim, ascensionais, então acho que vai ser bem interessante mergulhar nisso
pelos próximos dias. Por isso que eu já gravei uma sequência, tá vendo? Foi intuitivo, ó. Já gravei uma sequência de vídeos a respeito desse assunto. É. Sobre o tema criança interior é muito interessante porque falamos muito sobre ela na nossa ativação de leão. Então você que está aqui depois vendo esse vídeo, lembra, vem para a jornada para você poder participar mensalmente dos nossos encontros. O próximo vai ser de Virgem, né? O último foi de Leão, já tem de Câncer, tem de Gêmeos, tem de Touro, tem de Áries. No encontro de Leão a gente falou bastante da criança interior e sim, esse tema ele está muito importante agora porque Júpiter está em Leão, podendo trazer a bênção de cura, né, para a criança interior. Leão fala muito sobre a criança interior. Agora o Sol está em Leão, eclipse acontecerá em Leão, né, então a semana que vem temos o eclipse solar em Leão, e a cauda do dragão está entrando em Leão também, né? Uma já entrou, a outra vai entrar já muito em breve, nesse mês de agosto. Então também a gente tem que limpar as feridas leoninas, né? Então isso aqui está muito em voga nesses próximos meses, sim. Né? Na verdade, quase um ano aí que a cauda do dragão passa por esse ponto aqui. Né? Então vamos aproveitar realmente e olhar para essa criança ferida no encontrão, né? Eu falei muito do conceito de criança sol, criança sombra. É muito legal quando você tem esse conhecimento, porque né, hoje mesmo, né, na meditação, eu fui chamando a criança sol, vem, fica comigo, fui trabalhando a criança sombra. Você começa a ter formas, né, de lidar com essas energias, então é muito interessante. Lembra, se você entrar no grupo agora, você vai poder assistir a gravação, né? Vai ver lá tudo bonitinho. Na quarta-feira, dia 5, o que, que a gente vai ter? A lua minguante em touro. Inclusive, eu já vou colocar aqui o mapa da lua minguante para a gente dar uma olhada nele. Olha só. Lua minguante em touro, que vai acontecer no dia 5, quarta-feira, às 23 horas e 21 minutos, para quem está aqui no Brasil. Vai acontecer no grau 13 do signo de Touro e Leão, né? Lembra, uma lua minguante é uma quadratura de Sol e Lua. Então isso por si traz uma temática de um certo desentendimento, né, dos luminares. Mas a nossa principal questão aqui é que a lua minguante inaugura então uma fase de limpeza, de finalizações, né, da gente preparar o terreno para a próxima lua nova. E a próxima lua nova, como eu já falei, vai ser um eclipse. Então, sempre que é um eclipse, é uma lua nova turbinada, uma lua nova que tem ali uma força maior. Né? Mesmo a gente, eu acho que a gente não vai ver o eclipse aqui do Brasil, infelizmente, né? Porque é um fenômeno a gente conseguir ver, mas ele estará acontecendo e no seu mapa ele vai estar marcando ali um ponto. Né? Vai ter alguma área que vai ser ativada por esse eclipse. Então, a partir de quarta-feira, a gente tem um convite muito forte a essa limpeza do terreno, limpeza do caminho, né? Para você plantar as coisas fortes que você quer, as coisas boas que você quer na lua nova. Lembra, eu particularmente não vejo eclipses como coisas ruins, né? Eles podem trazer coisas ruins, como tudo na vida, tudo tem a polaridade. Né? Então tudo tem um lado luz e um lado sombra. Agora, quem que geralmente colhe as coisas ruins? Quem está inconsciente, né? Quem está plantando coisas ruins, que vai de repente colher, né, aquilo que está sendo plantado. Mas o eclipse ele é um ponto de virada, ele é um ponto de. Eu acho que ele é um acelerador evolutivo muito forte. Né? Ele, ele faz um alinhamento, imagina, né? Nada mais é do que o eclipse, é um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Né? Então é um alinhamento perfeito, tanto que um tampa o outro, aquela coisa toda. Então é como se fossem atalhos evolutivos. Os eclipses eles são convites a que a gente tome atalhos, atalhos no bom sentido, né? Porque às vezes a pessoa fala, atalho é ruim. Não necessariamente. Ele é um acelerador evolutivo. Se você pode evoluir, né, mais rapidamente, será que não é bom? Né? Então você vai ter isso em algum ponto. Eu já vou dar uma olhadinha rapidinha ali no mapa da lua nova do eclipse, mas a gente vai focar mais nele na semana que vem. Então, lua minguante convida ao desacelerar, né? Convida a olhar para dentro, convida a fazer aquela limpeza. E eu até comentei, né? É uma lua minguante no signo de touro que realmente pede um freio mesmo, né? Porque o signo de touro ele já é mais lento, mais devagar, ele já tem essa coisa mais da paz, da tranquilidade. Então, sim, né, é um grande convite, novamente. Infelizmente, a nossa rotina, né, moderna, a sociedade do cansaço, aquela coisa toda, não permite muito isso. Mas o convite da natureza agora para todo mundo buscar da melhor forma que conseguir é o desacelerar, é o descansar, é o olhar para dentro, é realmente recuperar as energias para plantar coisas muito poderosas na lua nova que está por vir. Uma coisa que chama atenção nesse eclipse, para quem é do Brasil, e você pode estar assistindo em qualquer lugar do mundo, se você é do Brasil, você carrega essa energia, olha quem ficou cravado no ascendente, Quiron. Né? Então, sim, é uma lua minguante de muita cura. A gente pode fazer uma limpeza de feridas. Então, pensa numa ferida física, né? Você está com aquela ferida que está ali, você tem que fazer a limpeza, você tem que passar o seu óleo essencial ali para ajudar a limpar, para ajudar a cicatrizar. Pense nisso nas feridas emocionais também.
né? É um momento muito interessante para a gente passar por essa limpeza. E teremos o grande apoio do planeta Saturno, né? Porque o Saturno ele está ainda, né? Ele vai estar num trígono lindo com o Sol aqui. Né? Vai estar não, ele vai estar se formando ainda, porque o trígono com o Sol vai ser na quinta-feira. Então esse aspecto é muito interessante, é como se trouxesse amadurecimento, estabilidade, estrutura. Lembrando que Saturno, né, no positivo, ele traz sim uma energia muito interessante de sabedoria. Né? Ele é como se fosse aquela energia do ancião, da anciã, né, o velho sábio, a velha sábia, que já viveu muito, né, e por isso passou por muitas experiências e tem esse convite ao amadurecimento para compartilhar com a gente. Então, Sol trígono com Saturno, muito interessante, especialmente porque o Sol ele é extremamente favorecido. Né? O Sol ele está no seu domicílio, que é Leão, já está forte, e ao enxergar Ares aqui, né, através de Saturno, enxerga a sua exaltação. Então, realmente, aliás, para quem não viu ainda, né, eu acho que talvez eu faça uma vez, um por semana, porque realmente para não encavalar, mas eu fiz um post ali sobre o Sol no Instagram, né? Corre lá, lê esse post, entende sobre o seu Sol astrológico, comenta ali, deixa o seu like, comenta. Depois eu tô abrindo caixinha. Não sei se vai dar para responder tudo, mas eu vou responder no máximo que eu conseguir. E aí você manda o seu mapa, e aí eu olho o seu Sol e dou uma visão geral ali em como você pode trabalhar. Imagine que essa semana, Saturno, a voz da sabedoria, da experiência, do amadurecimento, está ajudando a gente a trabalhar o nosso Sol. E o Sol está poderoso em Leão, então é um convite para todo mundo trabalhar a sua essência solar. Então corre lá, se você não segue ainda no Instagram, segue lá para você poder participar de tudo isso. Depois, olha só, quinta-feira, a gente vai ter um evento muito lindo. Né? Vamos ver qual que é esse evento. Né? Não sei se vocês já estão sabendo aí, mas quinta-feira, dia 6. Dia 6, olha que belezinha que vai acontecer. A nossa querida Vênus, ela vai estar nos últimos momentos ali de Virgem e vai entrar no signo de Libra. A Vênus entra em Libra 16 e 13. Eu vou até colocar o mapa aqui para 16 e 13 para a gente ver. No dia 6/8, 16 e 13. Para quem é dos rituais, né, para quem gosta aí dessa energia, já pode se preparar. 16 e 13. Olha só, a nossa querida Vênus colocando aqui os pezinhos em Libra. E por que que isso é tão importante? Porque Vênus rege o signo de Libra. Né? Vênus é o planeta do relacionamento, do dinheiro, do amor, da autoestima. Sem dúvida, é um dos planetas que mais leva as pessoas para terapias e consultas astrológicas e de tarô e de tudo isso, porque o ser humano veio para se relacionar e quando ele não está bem nessa área, ele sofre demais, né? Então, o relacionamento é uma coisa que pode levar a pessoa para o céu ou para o inferno, né? Então, a gente vê que a gente tem todas essas possibilidades. E a Vênus entrando em Libra, ela volta para casa. Então, imagina que Vênus fez aí uma jornada pelo zodíaco, passou não tanto tempo atrás por uma das casas, que é Touro, né? Mas a casa de Touro é uma casa mais física, mais terrena, mais ligada às questões materiais. E agora ela volta para a casa dela, uma casa que é Libra, que fala especificamente sobre relacionamento. Relacionamentos, parcerias, tudo isso é uma temática que vai ser favorecida, né? Então, se Vênus está forte no céu, se Vênus está bem, a gente vai ter aí uma energia muito legal de favorecer os relacionamentos, para quem estiver sintonizado com isso. Isso acontece no dia que o Sol faz o trígono com Saturno, né? O trígono com Saturno acontece exatamente nesse dia. Então, olha que beleza você utilizar essa energia para se amadurecer e para poder se relacionar. Porque também no relacionamento o que acontece? Quando tem muito conflito, a gente tem algumas visões, né? Primeiro que são as crianças entrando em conflito, né? A criança interior de cada um, aí no caso a criança sombra de cada um entrando em conflito. Na visão do Jung, a gente tem também o relacionamento do ânimos e da ânima. Né? Então, a gente tem que olhar além, né, das aparências, além da parte física, duas pessoas ali se relacionando, tudo bem. O que, que tem a mais ali? Tem as crianças feridas, tem o ânimos e a ânima que estão se relacionando. E tudo isso pede o quê? Um amadurecimento. Né? Como se fosse aquele adulto saudável que busca o autoconhecimento, que vai amadurecendo e que ajuda, né, as crianças a se trabalharem e que ajuda também com que o ânimos e a ânima fiquem bem, né? Que eles tragam bem. Se a Sullivan quiser falar alguma coisa, é o momento que ela está ali. Eu tô vendo que ela já está se mexendo ali para falar, porque relacionamento é um tema que ela fala muito, né? Não, acho que você está falando muito bem. É esse o caminho mesmo. É bem esse lugar. Eu gosto muito de. Eu trabalho bastante com o ânimos e a ânima. E trabalho bastante também com os aspectos de pai e mãe que ficaram ali adormecidos na criança, né?
pai e mãe introjetados. Eu sempre falo, sempre repito isso, a maneira como você foi educado e condicionado a se amar através da visão, através do comportamento de pai e mãe, é a forma como você se trata para o resto da vida se você não olhar para isso e não trabalhar isso, né? E aí, dito isso, poxa, se eu não recebi amor, atenção, carinho do pai e da mãe na primeira infância, se alguma, às vezes gente, uma lembrança, uma memória, uma atitude, uma situação pode te impactar de uma forma que você passa a se enxergar a partir daquilo, entende? Então, sei lá, um dia que você estava esperando uma ligação do teu pai, ou a presença, um passeio, e aí esse passeio não aconteceu, essa presença não aconteceu, essa ligação não aconteceu, você foi impactado de tal forma que você fala, putz, não sou merecedor, né? Isso não vai chegar até mim. Acabou, né? Pode ter sido uma vez. Aí é muito interessante que às vezes eu atendo pessoas aqui que falam pra mim, não, meu pai, eu tive um pai presente, eu tive uma mãe presente, minha infância foi incrível. E aí você vai ali cavando, cavando, e a pessoa fala, ah, teve uma vez. E aí essa vez é impressionante. Essa vez impactou de tal forma aquela criança que o adulto cresce com a sensação de não merecimento, né? E aí, obviamente, que isso vai ser projetado o quê? Nas relações. Às vezes o parceiro ou a parceira não ligou, não deu a atenção que a pessoa esperava, não agiu de acordo com aquela expectativa e já é o suficiente para a pessoa espelhar isso, né? Colocar isso no outro, né? Projetar essa mágoa, essa tristeza. Então, realmente, eu acho que vai ser um momento muito interessante para olhar para todas essas camadas, né? Tá tudo lá na infância, gente, não tem jeito. A gente volta para o passado como uma forma de realmente trazer a consciência, né? Só para isso, não é para ficar preso lá no passado, não. Mas é para trazer realmente consciência para aquilo e entender que, na verdade, você ainda está sendo regido por aquela criança. Aquela criança ainda está gritando dentro de você, falando assim: olha, tô aqui, né? Relação com pai e mãe, trabalhar perdão, oração do perdão de pai e mãe, né? Que a Cristina Cairo fala pra gente fazer, que é muito importante. Acho que, né, são esses trabalhinhos aí, ver ânimos e ânima, trabalhar com essas figuras paternas, né? Essas figuras de autoridade na primeira infância, trabalhar essa internalização da criança ferida. É isso. É. O que você falou são Relacionamento os é muito famosos isso. traumas, né? Então, às vezes, uma coisinha que aconteceu ali gera um trauma e que fica, né? E às vezes o trauma ele é o que acontece, a pessoa cria um mecanismo de defesa, ela nem É, lembra dele, né? Vai lembrar só de repente em algum processo, alguma coisa assim. Bom, claro que eu quero exatamente. preparar um vídeo específico para falar sobre a temporada de Vênus em Libra, para a gente não falar tanto aqui. Lembra, né? Se a gente falar tudo, vai para uma hora fácil. Então, mas já de cara você vê que quando a Vênus entra em Libra, ela começa a falar com todo mundo, né? Então ela vai falar com a famosa cesta de Barbeau, que ficou ativa em julho, né? Então ela começa falando aí com Netuno, com Plutão, com Urano, com Júpiter, enfim. A Vênus ela vai ser bastante ativada, e aí, novamente, a beleza da astrologia não é prever o seu futuro no sentido de vai acontecer isso com você, mas é você ver as energias que vão se formando, né? Isso a gente consegue ver. E como que você vai atuar com elas? Então o que que acontece? Vênus vai passar por Libra, um lugar de força, um lugar que é o seu trono, vai entrar em Escorpião. Quando ela entrar em Escorpião, é uma queda, né? É um exílio que ela tem, porque ela rege touro. Estando em Escorpião, ela ficaria ali numa situação um pouco desconfortável. Mas mais do que isso, a Vênus ela vai retrogradar no signo de Escorpião e vai voltar para Libra. Então, teremos uma Vênus retrogradando ali entre outubro e novembro. Né? Eu tenho falado para todo mundo no atendimento, né, onde essa retrogradação vai acontecer. Ela vai acontecer junto com Mercúrio. Então, assim, é um momento para você fortalecer a sua energia venusiana, porque vão ter revisões a serem feitas daqui a 1 ou 2 meses. Né? Então, se você deixar isso aqui lá, não aproveitar esse momento, de repente você sofre mais na retrogradação de Vênus, que não tem que ser necessariamente ruim, mas algumas pessoas acabam passando por uns processos complicados, justamente por não estar tendo, né, esse acompanhamento, esse conhecimento do que está por vir. Então, aproveite bastante a temporada de Vênus em Libra, porque ela é o signo anterior da retrogradação que vai acontecer. Bom, na sexta-feira não temos eventos que não são os da Lua, mas a Lua entra em Gêmeos e é interessante porque sexta-feira, dia 7, a gente vai ter então a Lua entrando no signo de Gêmeos, aí ela volta a falar com a famosa cesta de Barbô, né? Falar com Urano aqui, com Plutão, com Netuno, e já começa a falar com a Vênus também. Né? Então temos, olha que bonito o aspecto formado aqui, né? Nessa sexta-feira. Então temos aí uma energia bem interessante. Falarei sobre isso. Lembra, no astral do dia, todo dia eu abro ali para poder falar sobre o evento, né? O que está acontecendo no dia. No sábado também não temos eventos que não são os da Lua. A Lua vai seguindo pelo signo de Gêmeos.
teremos um sábado mais comum ali, né? Então a Lua vai seguindo ali pelo signo de Gêmeos. Falarei sobre isso no Astral do Dia, lembra sobre isso, né? Eu vou falar lá. Depois, no domingo, a gente tem aí uma mudança importante também, né? Domingão, dia 9 do 8, o que que a gente vai ter? Bom, primeiro, a Lua entra em Câncer logo cedo, né? Então a Lua entra em Câncer 4h46, o que já me mostra aqui que entre a noite de sábado e a madrugada teremos uma Lua em conjunção com Marte. Então já prepara aí o sábado para domingo, falarei sobre isso no astral do dia de sábado, né? Então lembra que todo dia tem, inclusive sábado e domingo. A lua em câncer é um grande convite para estar em casa, para cuidar das emoções, é uma lua minguante ainda, né? Então lembra que será uma lua minguante em câncer, aquele olhar profundo. Aí a gente considera já a lua balsâmica, né? Uma lua muito próxima do Sol, já tradicionalmente associada à cura. Então, muito interessante. Trabalhe bem aí a energia desse domingo. Esteja comigo, né? No astral do dia para você poder ouvir, ter suas reflexões. E qual que é a mudança importante também no domingo? Eu vou colocar aqui, ó, domingo às 13h29. Domingo, dia 9, 13h29. Logo após o almoço ali, né? 13h29, o que acontece? Mercúrio entra no signo de Leão. Uma mudança bem importante também, porque Mercúrio ficou uma eternidade em Câncer, né? Então, quem acompanha a astrologia sabe que Mercúrio é um planeta rápido, né? Então, ele não fica um mês assim num signo, né? Ele vai passando rapidamente, até um pouco mais rápido do que o Sol. Mas, quando ele retrograda, ele fica um tempo adicional, e bastante tempo, né? Então, Mercúrio já está um tempão no signo de Câncer, por quê? Porque tivemos o Mercúrio retrógrado em Câncer. E aí agora, domingo, finalmente, ele sai dessa energia, né? Mercúrio em Câncer, novamente, é uma energia mais emocional, as emoções ficam ali muito permeando a nossa mente, né? Signos de água são considerados signos mudos, né? Então não é tão favorável para conversa, para o Mercúrio, né? Colocar a sua voz no mundo. Agora, quando o Mercúrio entra em Leão, apesar de não ter, né, uma dignidade específica, na verdade, na visão moderna, a gente seria uma queda, né? Porque ele se exaltaria em Aquário, mas basicamente, o Mercúrio em Leão eu vejo muito como o rugido, né? Como uma energia que talvez ficou economizando a voz ali no signo de Câncer, ficou um pouco mais quieta, ficou um pouco mais introspectiva, olhando para as emoções. Quando entra em Leão, que é um signo muito Yang, né? É um signo solar, Yang, do elemento fogo, é essa voz indo para o mundo, né? Então é como se fosse a tarde de domingo aí, trazendo essa energia desse grito, desse rugido do leão se colocando no mundo. E aí veja, né? Já temos o Sol em Leão, temos o Júpiter em Leão e o Mercúrio entra em Leão. Então, olha quanto elemento fogo a gente começa a ter no nosso mapa, né? Também quero fazer um vídeo específico do Mercúrio em Leão para a gente olhar, mas de cara o que, que a gente já vê aqui, né? Mercúrio entra em Leão, ele também começa a entrar nessa cesta de Barbô, né? Porque ele vai se opor a Plutão. Ou seja, a gente vai encarar dores, traumas, tomar cuidado ali com a comunicação. Às vezes o leão vem dar esse grito aqui, de repente esbarra com um conflito ali com o Plutão. Então lembra, assista esse vídeo que eu vou falar sobre o Mercúrio em Leão. Ele também fala bem com Urano, maravilhoso. Urano e Mercúrio tem uma energia muito próxima, né? Então é sempre bem-vindo o aspecto de Mercúrio com Urano, ainda mais fluente. Mercúrio fala com Netuno também, trabalhando aí a nossa espiritualidade, o acesso inconsciente. E depois temos o Mercúrio se encaminhando para falar com Júpiter, né? Então é aquela mente que expande, que traz otimismo. Então veja que teremos aí uma boa temporada aí do Mercúrio em Leão, bastante ativa também. O que, que eu convido você? Esteja inscrito aqui no canal para você ver esses vídeos quando eles surgirem, né? Então lembra de se inscrever. Mas já vai olhando também, né? Quais são as áreas importantes para você já se sintonizar essa semana? Leão, né? Por quê? Porque é onde teremos o eclipse e é onde o Mercúrio vai entrar. Então essa área da vida está bastante ativa no seu mapa. Veja Libra também, a área de Libra. Por quê? Porque ali a pequena benéfica está surgindo. Então você pode deixar essa área mais amigável para receber Vênus, né? Trabalhar com flores, trabalhar com aromas, né? Deixar um lugar bonito ali. Então, que área da vida que é? Sei lá, imagina que Vênus está passando na sua área do trabalho, né? Você pegar uma flor e colocar ali. Você é uma magia astrológica, você incentiva ali a conexão com Vênus. Né? Imagina que está passando pelo seu lar, né? Você pode fazer isso. Imagina que está passando pelo seu ascendente. Então você vai trabalhar a sua própria imagem. Então, veja aí o que, que você tem no signo de Libra que vai receber a visita da pequena benéfica, sempre muito bem-vinda. Pequeno spoiler, já sabemos que Marte está finalizando a passagem por Gêmeos, olha só. Então, na próxima semana, a gente já vai ter o Marte entrando em Câncer, né? Então, enquanto Vênus se fortalece,
o Marte vai entrar numa queda e a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Olha, eu acho que é isso, hein? Eu Consegui tenho uma falar em dúvida. 35 Eu minutos, tenho- mas agora pode falar aí. A minha dúvida é por que que Mercúrio e Urano conversam bem? Porque eles vão fazer um chamado sextil, né? Então, Mercúrio aqui em Hum. Leão, ó, ele vai fazer um sextil com Urano em Gêmeos. Mas você falou que eles conversam bem já, Ah, não, esses. tá. A afinidade dos planetas, né? A afinidade É. deles. Por quê? Mercúrio representa a nossa mente, né? Hum, Urano representa a mente cósmica, né? Seria aí a mente de Deus, a mente cósmica. Então, assim, também legal. na questão das oitavas das astrologia, a gente tem os planetas como se fossem oitavas superiores, né? Então, o Perfeito. Urano ele é considerado a oitava superior de Mercúrio. Assim como Netuno é considerado a oitava superior de Vênus, né? E o Plutão é a oitava superior de Marte. Tem algumas variações nessa visão, mas eu trabalho muito com essa. Então, basicamente, o Mercúrio é a nossa mente, né? É a nossa mente, o nosso pensamento ali, batendo Uhum. ali. Quando ele se conecta com Urano, que é a mente cósmica, uma mente ligada ao inconsciente coletivo, essa mente ela explode. Por isso que principalmente Mercúrio, mas o Sol também, quando tem conexão legal aqui com Urano, tem aquela coisa da genialidade que é pensar diferente, é trazer o novo, né? Então é pensar uma coisa que não é que nem todo mundo está pensando, né? É ter ideias Nossa, diferentes. Então, tá. assim, sempre é muito legal uma conexão de Mercúrio com Urano, porque eles são um oitava superior do outro, né? Assim como Depois de Vênus você. com Netuno. Perdão, não, depois você poderia fazer análise de um mapa dessas pessoas, né, que são mais geniais, assim, como que é Urano. Deu essa ideia agora, assim. Porque É quando você falou isso, eu interessante. falei, ué, por que que eles conversam? Porque a gente tem tanta questão com Urano, né, gente? Urano decide as coisas do jeito dele, é uma loucura, é super. Você pensa uma coisa, vai outra. Apesar de que ele falou que no dia do show da Xuxa ia ter uma quadratura lá com Urano e deu tudo certo, foi lindo. É, A quadra... lembra, né? Urano, quando a gente fala de Urano, é espero e inesperado, então a gente não tem muito uma coisa do tipo, vai acontecer isso ou aquilo. É, geralmente, num aspecto desafiador, tende a trazer coisas desagradáveis, né? Uma queda de internet, um evento ali que não é agradável, mas, novamente, né? A gente tem que ver a vibração, né? Então, assim, legal que você falou isso, porque, por exemplo, você falou que a vibração lá estava maravilhosa. Meu Deus do céu, Então, assim, não tenho o que se o falar. lugar está com uma vibração maravilhosa, por que que ele vai atrair um evento ruim, uma coisa ruim? Perfeito. Então, é isso que a gente sempre É. tem que lembrar, né? E uma coisa que eu queria até falar aqui rapidinho, que me chamou muito a atenção, quando tem aglomeração de gente, muita gente, eu sou muito sensível, né? Tenho mediunidade muito aflorada. Então, quando tem muita gente, geralmente eu sinto no corpo assim, alguns incômodos. Por exemplo, eu fui recentemente, antes da Xuxa, num outro show. Maravilhoso, a energia também incrível. Mas em alguns momentos eu senti alguns incômodos, né? Que me é natural. Tanto que eu sempre vou, a Mir viu, eu tava com uma turmalina gigante no bolso, né? Fui com o meu Tachyon. Fiz o escudo marrárico, tudo para ficar protegida mesmo ali e não ter esse impacto. Eu sempre faço isso, mas no geral eu vejo algumas coisas, eu sinto. Esse foi, eu acho que o único show da minha vida, da minha existência, assim, eu já fui a alguns, que eu não senti absolutamente nenhum incômodo, não vi nada desagradável no plano astral, assim. Foi uma coisa realmente de cura, foi uma parada impressionante, impressionante. E aí eu fiquei esperando, eu acho que a única coisa da quadratura e Urano é que teve uma hora que o microfone de uma das paquitas não funcionou. Acho que foi a única coisa de Urano ali no show, mas de resto, assim, foi bem interessante. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? O Urano, ele sempre surpreende as pessoas. Eu mesma tenho todos os meus pés atrás com Urano. Quando você fala, tem não sei o que com Urano, eu já faço todas as rezos de proteção, porque é o inesperado e muitas vezes é muito desagradável, gente. Urano me pega real, real. Eu fico bem chateada. E aí, quando você falou que ele tem essa afinidade com Mercúrio, eu fiquei curiosa, porque eu amo Mercúrio, né? Mas Urano já não gosto tanto. Mas é interessante, porque você tem ascendente Capricórnio, Lua em Capricórnio, que é regido por Saturno, que é inimigo mitológico de Urano, né? Ah lá. É bem interessante. A mitologia ela é bem interessante que ela faz a gente entender muita coisa. Então, assim, isso aí que você comentou é muito legal para a gente sempre lembrar. Eu sempre falo isso, né? É, depende do nosso padrão vibracional, né? Se você está vibrando no positivo, se você está vibrando uma frequência alta, como é que você vai atrair uma coisa ruim, né? O que acontece é que É muitas isso. vezes a gente está inconsciente e aí acaba a gente cai no nosso padrão vibratório. E aí Aí fica Food for the Moon, que é o que você fala exatamente, aí sempre. vem aquela coisa do Perfeito. tipo, tá rondando uma energia mais complicada, opa, aqui chama afinidade. Então, assim, Perfeito. É igual as entidades negativas, gente. É igual obsessor, entendeu? exato. É Então por não é que isso o que o obsessor. Nem é Yogananda, que o obsessor. Fala. não, é por isso que o Yogananda ele fala no livro dele, né? Você me dá o pior momento astrológico que for,
né? E não é que ele não acredita em astrologia, é que ele sabe muito bem que a ideia é que a gente tem que transcender. Então ele fala, me dê o meu Uhum. pior momento astrológico e eu vou fazer acontecer tudo que eu quero, aquela coisa toda. Por quê? Ele está trabalhando uma vibração super elevada, né? Perfeito, Então essa é a perfeito. nossa meta, é olhar para isso. Por isso que eu fico assim, eu não gosto de ficar trazendo coisa ruim para as pessoas não ficarem com medo, porque senão a pessoa vai baixando a vibração e aí ela vai ser o para-raio de coisa complicada. Exato. Então lembre de Ótimo. manter a vibração elevada, né? Algumas pessoas vão estar falando de eclipse de uma forma mais negativa, mais complicada. Eu já novamente vejo diferente, inclusive está aqui o mapa do eclipse para vocês verem, né? E a gente falou de Mercúrio, olha como o Mercúrio está conversando, tanto o Mercúrio quanto o Vênus estão hiperativos nesse eclipse. Então tá bastante interessante. E para quem é aqui do Brasil, esse eclipse vai cair na casa 8, né? Então convidando aí a fortes transformações. Novamente, a casa 8 é uma outra casa, né, que o pessoal coloca como amaldiçoada, meu Deus, a casa 8. Mas a casa 8 tem todo o seu padrão ali também que a gente pode aproveitar o melhor dela. Então é isso, lembre-se sempre disso, manter a vibração elevada. Eu sei que a gente, como ser humano, a gente oscila demais, né? E é normal. Então, assim, você tá ali, de repente você viu uma coisa na rede social, ficou com raiva, pronto, você ficou com raiva, você baixou o seu padrão, né? E geralmente o que que a mídia quer, né? O que que eles vão fazendo? Eles querem inundar a gente com isso, que é para todo mundo ficar com o padrão elevado, baixo mesmo, né? Então, todo mundo, essa polarização, né? O algoritmo ele sabe que isso atrai, né, as pessoas ficam ali, então ele fica manipulando ali para a gente ficar sempre com raiva um do outro, brigando e É a xingando e aquela polarização coisa política, toda. né? Nossa Senhora, a gente está em ano de eleição, eu tô assim, já fazendo todos os rezos para que a polarização diminua, né? Porque a gente precisa disso, a gente está num processo de cura, a gente não pode mais vibrar nisso, né? Vamos aprender a dialogar. Eu vi esses dias, eu quero assistir, inclusive, inteira a entrevista, né, da aquela Ana Paula, que ela é de esquerda, e a Eliana, que é de direita, né? Uma coisa assim. Não sei se você chegou a ver isso daí. E aí, assim, tiveram um diálogo, um debate super saudável, super bonito, cada uma trazendo o seu ponto de vista, assim, saudável mesmo, né? Ninguém deixou de falar seu ponto de vista, mas de uma forma educada e muitas vezes concordando. Eu acredito que é sobre isso, sim, sabe? Eu acho que a gente pode ter pontos, sabe, de convergência, de diálogo. Então, a sair dessa polarização. Ah, esse fulano vota em ciclano, pronto, não presta. Gente, não é assim. São camadas, E esse é um né? convite da Vênus em Libra, né? Vênus em Libra, Essa nossa. É, e meu harmonia é meio um do céu convite de Vênus é. em Libra. Meu meio do Mas céu é que, Libra, eu super entendo. já dando o spoiler do vídeo, né, que eu falei de Vênus em Libra, ela vai ter que encarar de frente tanto Netuno quanto Saturno. Né? Então, para a gente conseguir ter esse equilíbrio, essa coisa mais harmônica da Vênus em Libra, tem que enfrentar aí alguns bloqueios, algumas questões inconscientes muito ligadas a egoísmo, a raiva, né? O Ares ele vai trazer muito essa questão às vezes de raiva, de agressividade. Então, a polaridade, a polarização extrema faz o quê? Coloca o outro como inimigo, é inimigo. Né? Então, o inimigo você tem que fazer o quê? Você tem que vencer, você tem que destruir. Né? A Vênus em Libra, ela quer trazer o quê? Harmonia. Né? A gente pode conversar, a gente pode dialogar. Só que vai ter que Exato. lidar com essa energia aqui, por oposição, né? Do Netuno e do Saturno em Ares, que traz aí esse convite para olhar. Peraí, né? Vamos conseguir trazer essa harmonia, sempre lembrando de saber quem a gente é. Né? Então, não é porque você tolera o outro, concorda ou não com o outro, que você tem que brigar com o outro, né? Essa que é a questão. É E sobre isso. Você não precisa concordar com tudo, mas brigar, ofender. Nossa, essa semana o que eu vi de gente ofendendo, um monte de é, gente ofendendo a uma Xuxa. coisa que eu Meu fico Deus, eu muito falei, meu Deus. doido é que todo mundo está vendo, né? Assim, esse super é o ninho. E eu lembro muito bem quando eu falei, quando Hum, Netuno entrar em Ares, vai começar a ter esse aquecimento de águas aí. Né? você Que falou isso. por enquanto ainda não tá, a gente não está vendo aquele tsunami, mas vira e mexe eu vejo vídeo de geleira derretendo. Esses dias mesmo eu vi o vídeo de uma montanha inteira, um iceberg inteiro virando ali. Eu Acho vi que é na isso. Islândia, na Eu vi. Groenlândia, se eu não me engano. Né? Foi. Então assim, galera, se esse gelo está derretendo, o que, que vai acontecer? O gelo virar água, essa água vai fazer o mar subir. Né? Então isso aí é uma Você coisa. lembra, você lembra que você fez essa previsão lá em 2019, né? Então, porque tem essa questão, né? O Netuno entrando em Ares, Netuno representa a água, né? Os mares, e Ares é um signo quente. Né? E aí, o que eu mais ouço agora é as águas do Pacífico aquecendo, aqueceram 2 graus, aquela coisa toda. E isso vai trazer o que? Super El Ninho. Então, por um lado, um monte de gente preocupada, até metendo medo, né, por causa do Super El Ninho, e do outro lado, a galera fazendo guerra. Tipo, uma coisa muito louco. Né? Então, em vez de todo mundo se juntar e falar, não, peraí, vamos preparar para isso, né? Vamos, a humanidade tem que, né, se juntar para poder lidar com os problemas que fez aí com o planeta. Não, continua guerreando, continua. Imagina cada bomba que se solta ali, quanto de carbônico, né, de gás carbônico que vai para o Nossa. ar, quanta destruição, quanta.
E é isso, Total. né? Infelizmente a gente está nisso. Então, todo mundo que está assistindo aqui, a gente tem aí a nossa tarefa de elevar a nossa vibração e poder, de repente, transbordar isso para o planeta para que a gente possa passar por menos rigores, né? Porque está se falando muito aí desse super El Niño e vamos ver como é que vai ser. Sim. Mas é Vamos isso, lá. pessoal. Passou um pouquinho dos 40 minutos, mas é isso. Mas deu. Lembra, né? Fica até o final. Comenta aqui se você ficou até o final, eu quero saber, né? Porque eu estou querendo, inclusive, fazer com que todo mundo possa assistir até o final, isso é importante. Mas é isso. Então lembra, se você não está aqui ao vivo, é porque você não está na nossa jornada astrológica, lembra de entrar na jornada astrológica. Você ajuda, né? Com que esse trabalho continue, inclusive. Lembra de acompanhar também o Astral do Dia. Se inscreve aqui no canal para você poder receber as atualizações de vídeos. Aqui eu já vi pelo menos dois que eu tenho que fazer, que é da Vênus em Libra e do Marte do Mercúrio em Leão. E acompanha também lá na outra rede para você poder ir participando aí das caixinhas e dos outros posts que eu vou colocando. É isso. Agora o Sully vai dar os recadinhos finais e a gente vai embora viver a segunda-feira. A Priscila falando aqui, força pra nós, força pra todos nós. É isso aí, muita É isso força, aí. mente fixa. Gente, é o que o Joshua fala, mente fixa na luz. Então vamos manter a mente fixa na luz. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. É essa mensagem que eu quero deixar aqui. Viva a tua criança, cure, trabalhe o teu processo de cura. Cada semente curada, cada célula desse planeta que somos nós, que se cura, está ajudando na cura da humanidade, na cura do planeta. É visualizar lá, gente, vocês não têm noção, era tanta alegria, e eu visualizava essa alegria, esse amor indo pro planeta. Eu realmente fiz esse trabalho durante todo o show. Cada lágrima que caía minha, cada processo da minha criança que se curava, que, sabe, que vinha à tona, eu via, pegava aquela energia e falava assim, planeta, é seu. Vamos lá, tamo junto, né? Visualizava eu tocando a Mãe Terra, abraçando a Mãe Terra. Então, vamos fazer esse processo, essa visualização, abraçando a Mãe Terra, sabe? Sabe, coloca os pés na terra e falando, mãe, tamo junto, né? Vamos junto nisso, que a gente pode sim, a gente tem essa força e a gente tem sim esse poder de, pelo menos, minimizar esse impacto para os nossos irmãos animais, né? Para os outros irmãos que estão aí em áreas de risco. E é sobre isso, minha mente fixa na luz, sempre. Então é isso, pessoal. Gratidão. Gratidão. Beijão, uma ótima semana para todo mundo. A gente se vê aí ao longo do dia nas outras redes e todos os dias a gente está aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.